Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando neste momento o episódio de estreia do nosso podcast Mãe de Asi. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, e eu estou aqui com a Rita Rocha, que é a minha parceira nesse projeto. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Contamos com vocês sempre. Esse é o nosso episódio de estreia, como a Laura falou, e vamos contar com vocês aqui no decorrer desses programas, que inicialmente nós iremos fazer quinzenalmente. Após a nossa estreia, a gente vai estudar formas de fazer semanalmente. A gente acredita que será necessário fazer semanalmente, né, Laura? Eu tenho essa expectativa e ainda esse ano, hein? Sim, ainda esse ano. Não é papo para 2024, não. Não. Lembrando que aqui nós temos 3 câmeras, então eu falo para cá, a Rita fala especialmente para aquela ali e nós duas falamos juntas para essa aqui do meio. Sim, O sim. negócio tá chique aqui, né? Tá, nós estamos cercadas. Mas, beleza. Hoje é o episódio de estreia. O Sim. próximo já tá marcado para daqui a 2 semanas. Vai ser numa Exatamente. sexta-feira também. E no próximo a gente vai ter convidada. Sim, teremos Especialíssima, convidada. que não vamos comentar agora. Por enquanto, não. A gente vai dar uns spoilerzinhos, assim, geral, né? De todas as nossas participantes, assim, das nossas convidadas, nós já temos algumas confirmadas, assim. Se eu fosse vocês, não perderia, não ficaria de fora. Uma mais incrível que a outra. Sim. Então, Rita, antes da gente falar um pouquinho da gente, até para poder explicar para as Sim. pessoas, né, o que nós duas estamos fazendo aqui, quem somos nós para fazer um podcast falando de maternidade, Não é verdade? eu quero falar do podcast em si. Sim, Eu acho importante a gente falar para as pessoas por que a gente criou esse podcast. com certeza. Qual é o objetivo dele, a missão dele, com que propósito a gente vai estar aqui fazendo cada programa, né? A gente escolhe as nossas entrevistadas pensando justamente nessa missão e nesse propósito. Com certeza. A gente vai fazer esse podcast, esse projeto surgiu da necessidade do cuidado com as mães, né? Esse cuidado que nós temos, porque trabalhamos com mães, mas principalmente do autocuidado. Então, nós vamos orientar as mulheres, e não só as mulheres, tá, gente? A gente fala muito de mulher aqui, mas os maridos, os filhos são todos muito bem-vindos. Por quê? Porque esse cuidado que nós devemos ter no nosso cotidiano com as mães, esse cuidado tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente precisa que a mãe se cuide, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que a família dê esse espaço a essa mãe. Então, a gente vai trabalhar com mentalidade, a gente vai trabalhar com cuidado físico, cuidado mental, a gente vai vamos trabalhar com autoimagem. E o podcast surgiu porque a Laura já trabalha com isso há bastante tempo, né? Até escritora, ela está lançando um livro. Eu também já trabalho com isso há bastante tempo, atendo muitos adolescentes e com isso eu acolho e oriento mães. Então, a gente sabe que hoje em dia podcast é muito bem-vindo, as pessoas consomem, né, de uma forma bem assertiva. E, assim, você não precisa estar com muito tempo para poder consumir um podcast. Então, por isso nós foram surgindo as oportunidades, e quando a gente pensou que não, a gente estava dentro, né? A gente falou, não, bora fazer o podcast. Eu acho que tudo foi se alinhando, na verdade, né? E se eu te Exatamente. contar, Rita, que essa era uma das minhas metas para 2023. Sério? No iniciozinho do ano, eu nem transformei numa meta, assim, propriamente dita, não coloquei Sim. data para realizar. Sim. A data era, cara, em 2023 eu vou lançar meu podcast. Mas eu achava que isso ia ser um sonho solo. Então, realmente, bom, eu tenho até dezembro de 2023 para lançar o podcast. E eu falo essa frase e eu acredito muito nela, né? Que Deus não une pessoas. Ele une propósitos. Sim. E aí, quando surgiu a oportunidade da gente fazer esse podcast juntas, eu entendi que, opa, isso aqui é o empurrão que eu precisava para dar logo esse passo. Não ficar enrolando ali pro segundo semestre, porque a gente vai, querendo ou não, a gente vai priorizando outras coisas, né? Verdade. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu agarrei com todas as unhas e dentes. Sim. E vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente dá conta. E como você falou, eu acho que está cada vez mais evidente realmente, né? A necessidade da gente se cuidar, da gente se conhecer, da gente investir em nós mesmas para a gente cuidar melhor dos nossos filhos. Com certeza. Eu só consigo oferecer para os meus filhos o que transborda em mim. Então, como é que eu posso cuidar do meu filho? Como é que eu posso ter paciência, inclusive, com o meu filho, se às vezes eu não tenho paciência nem comigo mesma? E como você falou, a gente já trabalha com isso há algum tempo, a gente vê realmente de todas as formas a necessidade disso. E eu acredito que para você é muito parecido comigo no sentido de que eu sei na pele.
Eu vivencio isso. Sim. Então, eu sei a diferença que faz quando eu tô me cuidando, quando eu tô me nutrindo, quando eu tô enchendo o meu tanque emocional, como isso muda a forma como eu lido com os desafios da vida em família. E como a Rita falou, gente, por mais que seja um podcast Mãe de A a Z, a gente vai estar aqui falando para mulheres, para mães, mas, obviamente, esse assunto aqui é importante para todo mundo saber. Se tiver algum homem nos assistindo, ele vai aprender também. Com E são certeza. todos, inclusive, muito bem-vindos. Você que é mãe, que está acompanhando esse podcast aqui, encaminha para o marido, encaminha para o pai do teu filho, encaminha para o... Se você não for casada, encaminha para o namorado, porque quanto mais pessoas souberem o que a gente está compartilhando aqui, melhor será para todos, não Com só para as certeza. mulheres, para os homens, para os filhos, para as crianças, para os adolescentes, para as famílias de um modo geral. Com certeza. E uma coisa muito importante para a gente falar, né? Nada aqui, eu acredito que você compartilhe dessa opinião comigo, e aí eu vou falar e você também fala a tua Sim, opinião. sim. Mas eu acho muito importante a gente já deixar claro desde o início que nada aqui vai ser no sentido de perfeição. Não. A gente tá na jornada de Exatamente. autoconhecimento, autocuidado pessoal. Sim. A gente estuda e aplica isso de modo profissional, Sim. mas nós aplicamos isso pessoalmente, Sim, com mas certeza. não existe perfeição. Não. Nós somos dedicadas, empenhadas em melhorar a cada dia. Ser um pouquinho melhor a cada dia do que nós mesmas. Eu não tento ser melhor que a Rita, gente. Eu tento ser melhor que eu mesma todos os dias. Essa é a meta, né? É a meta sempre. E que deve ser a meta de todo mundo, né? Então é importante a gente ressaltar que tudo que a gente falar, saiba que é sempre, não numa posição de cima para baixo. Eu sei, você não sabe, tô falando, faça isso. Não. É numa posição mesmo de quem vivencia, de quem sabe a diferença que faz e de quem, assim como você, também erra. Por mais que se dedique, se empenhe em melhorar cada dia, em aprender Com cada vez mais, certeza. a gente também erra. A gente também erra com os nossos filhos. Então, assim, Muito. só deixar isso bem claro para nunca idealizar, porque querendo ou não, a gente acaba fazendo isso mesmo sem querer. Então, aqui nunca, por favor, não façam isso. Somos errantes, mas somos caminhantes e somos pessoas realmente empenhadas em melhorar a cada dia, melhorar a nós mesmas. Sim. Simplesmente isso. Sim. Com certeza. Isso que a Laura falou é muito importante. A nossa meta é melhorar sempre com base em nós mesmas, né? Nunca com base no outro, porque a gente não alcança. Perfeição não existe, né? Eu acredito até que a maternidade, um dos tabus que nós precisamos quebrar com relação à maternidade é o romantismo. Eu sempre falo do romantismo voltado para a maternidade, porque a maternidade ela é algo real e algo que pode ser possível. Isso vai depender de cada mulher, depender de cada família e daquilo que ela tem, né? Uhum. Porque além disso tudo, eu não consigo oferecer para o outro aquilo que eu não tenho por mim mesma. Então, por isso, o autocuidado, o amor próprio, que é o que nós vamos trabalhar bastante aqui, né? Tanto com a aparência física, como questões relacionadas às emoções, é para isso. É para que a gente possa oferecer até dentro de casa, ou até fora de casa também, o que há de melhor em nós, porque sempre há coisas muito boas para serem oferecidas, né? Então, eu posso dizer o seguinte para vocês. Eu sou mãe, né? Laura também, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou mãe de 2 rapazes, né? Adultos. Um tem 30 anos, o outro acabou de fazer 24 anos. E eu sempre gosto de ressaltar isso. Eu gosto muito de tudo que eu faço, né? Eu sou psicóloga, amo ser psicóloga, amo acolher. Mas não tem nada que eu goste mais do que maternar, do que ser mãe. Eu amo muito ser mãe e eu não planejei ser mãe, né? Então, eu acredito que isso é muito importante a gente falar para que vocês entendam que nós temos também, além da experiência profissional, a experiência pessoal. Isso faz com que vocês entendam que nós somos pessoas reais, né? Não é que a gente seja uma pessoa melhor ou pior, mas nós somos reais. A maternidade ela precisa ser real e ela precisa estar voltada para a dinâmica familiar. Qual é o tipo de maternidade, de maternagem que eu consigo oferecer para minha família, para os meus filhos? Né? É a minha. A Rita oferece assim, a Rita é assim. Né? Sempre respeitando o outro, porque respeitar os filhos também faz parte de uma maternidade saudável. Então, é muito importante que a gente fale um pouquinho da gente, para que as pessoas entendam que nós não estamos falando de um lugar que não é nosso lugar de fala. Esse é o nosso lugar de fala também, né? Apesar dos meus filhos já serem criados, não estarem mais dentro de casa,
Mas isso tem pouco tempo. Uhum. Isso tem pouquíssimo tempo, né? E a maternidade sempre tem desafios. Nós acabamos de passar por uma campanha onde nós falamos muito da maternidade no início, né? Da gestação, nós falamos muito do período do pós-parto, do puerpério, mas a maternidade não para ali. Os desafios da maternidade continuam. Eu já estou no desafio da maternidade com os filhos adultos. Eu acabei de sair, se eu me arrisco a dizer, de uma síndrome do ninho vazio. Né? Então, a gente passa por vários momentos nessa maternidade. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui, né? Inclusive de nós também. E eu vou deixar a Laura falar um pouquinho, que eu acho que eu já falei demais. Não falou demais, não. Inclusive, eu tô aqui aproveitando. É gostoso isso, né? Mas eu não acho que isso seja um problema, pelo contrário. Sim. Eu acho que isso é talvez o que seja mais rico. Porque eu tenho 4 filhos, né? Eu sou mãe de um quarteto fantástico, gente. E a minha mais novinha tem 4 anos. O meu mais velho tem 14. Eu tô também em várias etapas, porque eu tô com uma pequenininha e tem os 2 do meio, 8 e 9 anos. E tô com um adolescente também. Então, a gente se complementa. Porque você nunca vai deixar de ser mãe. Nunca. Teu filho vai ter filho, teus filhos vão ter filho, você vai estar idosa, sim, vai ser vovó, mas vai continuar sendo mãe. Sim. Inclusive, gente, já fica a dica aqui, né? Isso aqui não é só pra mãe, vó também serve. Inclusive, a gente já recebeu sugestão, né? Gente, falem pras avós também. Sim. A gente vai programar um episódio especialmente pra falar sobre as avós. A avosidade, se eu não me engano, é o termo usado pela parentalidade. Uhum. Avosidade. Você viu tanto que a coisa é séria, tem um termo específico. Olha só, a gente vai falar sobre isso, né? E como a Rita falou, a gente vai trazer aqui... Por que o podcast... Vamos começar aqui, né? Por que o podcast é Mãe de A a Z? Sim. Justamente porque a gente quer abordar todas as possíveis nuances da maternidade. E como a Rita já bem colocou, nós vamos falar, obviamente, muito da questão mental, né? Das crenças que a gente tem, das crenças que a gente cresceu acreditando do que é ser mãe. Qual é o papel da mãe, o papel do pai, né? O que é ser uma boa mãe? E a boa mãe faz o quê? Uma boa esposa faz o quê? Né? Então a gente vai falar sobre isso também, mas a gente vai falar de coisas práticas também e coisas mais materiais, vamos dizer assim. Vamos falar sobre a importância do cuidado físico e a questão do autocuidado, acho que o que a gente mais vai querer fazer aqui, como eu venho fazendo no meu trabalho, e acredito que você também no seu, é justamente desmistificar essa questão do próprio autocuidado, né? Que quando a gente fala em autocuidado, ainda hoje, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que acham que autocuidado é estar com a pele bonita, o corpo em forma... De preferência sem celulite, sem estria, sem nada. Sim, não é isso. Estar com o cabelo belo, estar aqui, né? Pela visão da sociedade, nós estaremos bem cuidadas hoje aqui, porque a gente tá maquiada, claro, a gente tá com o cabelo todo arrumadinho e tudo mais, né? Mas autocuidado é muito mais do que isso. Né? E autocuidado não é de fora para dentro. Não é você estando com o corpo em forma que tu vai se sentir bem. Isso não acontece se você não estiver bem internamente. Então, autocuidado não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, a gente vai falar muito sobre todas essas questões. A gente conta com a ajuda de vocês, inclusive. Sim. Não é pra gente ir pensando nos assuntos que vocês mais têm desafios hoje. Com certeza. Claro que a gente já tem uma programação prévia de alguns dos primeiros episódios, obviamente, mas a gente conta com a participação de cada um de vocês que está aqui nos assistindo para vocês nos dizerem, opa, eu tenho um grande desafio nisso aqui. Eu tenho uma grande dificuldade nisso aqui. A gente vai estar mesmo... É uma parceria. Sim. A gente vai estar aqui tendo a oportunidade de chamar pessoas incríveis para acrescentar não só na vida de vocês, mas na nossa também, porque a gente aprende muito aqui. Muito. E a gente conta com vocês para nos ajudar, inclusive, a pensar os temas mais urgentes, o que mais vocês gostariam de saber nesse momento. E só aproveitando aqui, né, a Rita começou a falar, eu já comentei que eu sou mãe de 4 filhos, tenho um quarteto fantástico. Sou casada há 17 anos com o Leandro, então também posso falar por propriedade, minha gente, né, dos desafios da vida em família, o casamento. Graças a Deus, um casamento muito próspero, eu diria, né? Não sou casada há 17 anos só para poder dizer isso. Eu sou, graças a Deus, muito bem casada e contando, como dizem, né? 17 anos e espero ficar aí mais 17, mais 34, muitos anos, mas dessa forma. Né? Fazendo bem um ao outro. Então, vamos falar também sobre vida em família, casamento, relacionamento e tudo mais.
Casamento é muito importante, né? Uhum. A partir do momento que você assume estar com alguém e essa pessoa assume estar com você, é uma luta diária, né? E essa luta ela pode ser uma luta agradável ou não, para que esse casamento permaneça. Então, é uma luta de ambas as partes, né? Eu acredito muito que o casamento ele precisa ser trabalhado de ambas as partes. Os dois precisam perceber isso, né? E o casamento na formação dos filhos e também para a saúde mental da mulher, né? A saúde física, a beleza, né? Muitas vezes a gente ouve assim: nossa, mas você tem essa idade, não parece. Você é casada, você tem filho adulto. Será por quê, né? Às vezes o relacionamento é um relacionamento saudável. E a pessoa que às vezes passa por muitos conflitos, ela externiza isso até na pele, na aparência. Sim. Né? Então, as pessoas, geralmente, quando a gente assusta, né? Fala assim, nossa, então a gente vai falar, a gente vai dar dicas, a gente vai trazer pessoas especialistas, né? Na área de relacionamento. Nós também já somos, né, Laura? Ah, sim, Porque com você com certeza. 17 ou com 31, nós já somos especialistas. E bem casadas, né? Porque esse é o Sim. objetivo. Não é você ficar casada por ficar. Não é sobre isso. Não é só para poder dizer Que estou tá casada há tanto tempo. Exatamente. E da mesma forma, né, que andorinha sozinha não faz verão, uma pessoa sozinha não faz um casamento saudável. Exatamente. Realmente, o casamento, ele é uma escolha diária. Eu costumo falar que eu acredito, isso é a minha opinião, com base não só no que eu já estudei, no que eu trabalho, mas também no que eu vivo, que a característica mais importante de um casamento saudável é o comprometimento. Sim, com Que certeza. é daí que começa tudo. Quando você está comprometida e quando o outro também está igualmente comprometido, não tem desafio que vocês não dão conta. É verdade. Né? De forma saudável, Sim. obviamente. Lembrando que é isso. Cada vez que a gente falar de relacionamento de casamento, é considerando um relacionamento saudável. Que, infelizmente, existem muitos casamentos, muitos lares, não só aqui falando de relacionamento conjugal, mas relacionamento entre pais e filhos mesmo, Sim. que são extremamente tóxicos. E conflituosos. E adoecedores. Exatamente. E aí, quando a gente vê um relacionamento assim, às vezes é melhor não estar junto, né? A gente não vai falar nunca para ninguém separar, né? Mas a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de bem-estar, a gente vai falar de vida conjugal, que tenha bom desempenho, que as pessoas consigam estar juntos porque querem estar juntos. Exato. Né? E não porque simplesmente as convenções sociais, religiosas obrigam. O que vão pensar de mim, né? Se eu me separar. Exatamente. E tudo mais. Enfim, aí tem aquele ditado, questão. né? Antes só do que mal acompanhado. Né? E não é dizendo que o outro é uma má companhia, não. Mas naquele momento não está sendo uma boa companhia para você. Uhum. Né? Então a gente precisa saber separar essas coisas com toda certeza. Então a gente vai falar assim de casamento, mas nós vamos falar também de maternidade solo. Vamos. Vamos? Todas as nuances da maternidade, né? Exatamente. A maternidade solo, porque né, aqui no Brasil, se eu não me engano, a última estatística, acho que nós temos 50 e poucos % das maternidades são solo. Essas são as que são registradas. Exatamente. Infelizmente, temos também Exatamente. muitas mães casadas sim. que se sentem solo na maternidade. Não, e que são financeiramente, porque elas suprem, né, a parte realmente financeira, de manter a casa financeiramente falando, Uhum. e também aquela questão da educação, do apoio, né, e elas são mães solo. Essas não estão registradas, Pois né? Então esse a número gente é muito deve maior. ter o quê? 70%? Ou mais. Ou mais, né? Então, por isso que a gente sempre fala, esse programa é voltado para as mães, mas não só para as mães. Porque muitas vezes os homens ficam muito de fora disso. Uhum. Os homens não foram criados para serem pais de verdade. Né? Eles são aqueles que mantêm a família. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Sim, a gente precisa mudar a mentalidade das mulheres. Sim, também. Mas a gente precisa mudar a mentalidade dos homens também. É cultural, né, Laura? No nosso país é cultural. O homem é para manter. Não só no nosso país, né? Em vários outros países do mundo. E vamos lá, tem países que são mais atrasados ainda com relação a isso. Mas uma coisa que eu acho importante a gente dizer é assim, eu pelo menos não vejo esse podcast como uma guerra de sexos.
Não vai é pra ser agregar, nunca. jamais. Exato. Não vai ser nunca, porque o homem, né? Não. E a mulher, não. Não. De É pra forma gente nenhuma. ampliar o olhar, ampliar o horizonte, Sim. melhorar a nossa forma de comunicar, para que a gente consiga comunicar realmente com a outra pessoa. Sim. Né? Sempre, como você falou, agregar. Não é pra dividir, é Não. pra somar, é pra Sempre multiplicar. somar. Não é pra subtrair nem pra dividir. Até quando a gente falar de divórcio, porque vai chegar esse momento, nunca vai ser para dividir. Vai ser para somar, nem que seja emocionalmente. Né? Porque as feridas às vezes são necessárias, mas às vezes se você não assume aquela ferida para que ela cicatrize, ela vai ficar sempre aberta. Né? Então, quando a gente for falar sobre esse assunto, até assim, né, que é um momento dificílimo, né? A gente acompanha famílias, a gente sabe que não é fácil, mas até assim é para somar, para melhorar. Sim, né? sempre. É para que tenha um futuro mais próspero, é para que essas crianças tenham sanidade mental, né? Para que essa mãe possa ter oportunidade de refazer essa vida ou com outro par ou sozinha, né? Porque a gente sabe que hoje em dia cada um vive do jeito que quer e desde que esteja feliz e saudável, por que não, né, Laura? E a questão do divórcio, o marido e mulher podem até deixar de ser um casal. Mas considerando que eles tenham filhos, eles não deixam de ser pais e mães. Jamais. Né? Pai e mãe daquele filho. Então, realmente é muito importante a gente falar sobre isso também. E aí eu vou aproveitar só para fazer um parênteses. Sim. Eu acho que dá pra gente encerrar Sim. as lives, que aí agora a gente foca. Já deu pra sentir um gostinho, né, gente? Agora, esse podcast vai estar na íntegra no canal do YouTube, que o podcast Mãe de AZ, ele já nasceu independente, né? Ele tem canal próprio no YouTube, ele tem perfil próprio nas redes sociais. Então, tudo isso aqui vai estar nas redes sociais e no canal do podcast Mãe de AZ. E esse podcast na íntegra vai estar lá no YouTube sempre, né? Porque o YouTube é onde vai estar na íntegra. Então, gente, ó, vou encerrar o podcast aqui na... Fala não, o o podcast não, gente. Antes de você encerrar a live, fala qual vai ser a data do próximo. A data do próximo, dia 23 de junho, daqui a exatamente 2 semanas. Sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira que a gente vai gravar. Não, a gente 15 horas a gente vai gravar na sexta-feira. E a gente faz isso aqui também, a gente abre uma livezinha, dá um gostinho pra vocês. Gente, não percam. Se eu fosse vocês, não perderiam. Ah, essa vai ser maravilhosa também. Nossa. Vai ser ótimo. Gente, hoje a gente então, já tá animada. Tchau pro TikTok, tchau pro Instagram pessoal da Laura, tchau pro Instagram da Rita e tchau pro Instagram do Mães de AZ, que agora a gente vai continuar só aqui. Sim, hein? só no podcast. Só no podcast. Rita, o que falta a gente falar? Deixa eu encerrar, peraí. Depois, então, desse pequeno corte estratégico, para a gente poder encerrar todas as lives que a gente estava fazendo aqui, vamos voltar, então, para a gente já ir caminhando para os finalmente, né, Rita? Já estamos aí com uma meia hora, mais ou menos, de conversa, creio eu. Mas antes da gente voltar, deixa eu agradecer, deixar registrado aqui, gente, nossas canecas maravilhosas, personalizadas com a logo do nosso podcast. São um oferecimento da Corujas BSB, nosso primeiro parceiro. Gente, eu tô falando que esse podcast já nasceu importante, né? Muito. A Corujas BSB, ela é especializada, é uma empresa especializada em personalização de xícaras. Inclusive, eles trabalham muito com eventos. Sim. Eles montam o stand no evento e enquanto a festa tá rolando, eles estão fazendo as canecas personalizadas, taças personalizadas, exatamente. Por isso que ela entregou a nossa xícara tão rápido. Eles foram extremamente ágeis para nossa xícara tá aqui, ó, linda, maravilhosa. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, gratidão, viu? Muito. Aproveitando, quero voltar já com você, porque eu sou boa em fazer pergunta. Então não venha me fazer pergunta não, porque eu sou boa de fazer pergunta, não de responder, mas a gente responde também nesse podcast. Claro. Rita, eu quero saber o seguinte, como é que tu chegou onde você tá hoje? Como que você despertou, né, para essa necessidade de olhar para você, de se cuidar para cuidar ainda melhor dos teus filhos, da tua família? Não foi sempre assim, né? Não foi. E começou de uma forma bem diferente. Eu costumo dizer que eu fiz o caminho inverso. Ao invés de, primeiro, estudar, trabalhar, para depois casar, ter filhos, não. Eu comecei a namorar, me apaixonei, né? Nos apaixonamos. A gente planejou em casar no ano 2000, nós casamos em 92. Eita! Eu grávida do Caio, né? Meu filho mais velho. Ou seja, foi uma gestação na adolescência, com muito conturbada, né? Com pré-eclâmpsia, com muita dificuldade de aceitação. Então, por isso que eu costumo dizer, depois que o Caio estava grande, é que eu fui estudar,
eu pensei em fazer uma faculdade, quer dizer, pensar em fazer uma faculdade eu sempre pensei, né? Mas demorei muito para chegar nesse lugar. Então, assim, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, geralmente o nosso propósito, ele passa por nós e passa pelas nossas dores. Né? Então, eu sofri bastante para aprender que eu precisava primeiro ter esse autocuidado, entender o que é a maternidade, que a maternidade não é só doação, né? É doação, claro, né? Mas não é só isso, a maternidade é além disso. Então, quando eu casei, muito jovem, sem nenhum tipo de orientação, a primeira coisa que eu fiz foi, meu esposo fez, foi assinar a assinatura de uma revista Sobre Pais e maternidade. Filhos. Pais e Filhos, porque naquela época não tinha nem crescer, tá, gente? Ó. Depois é que saiu a crescer. E ele que fez a assinatura Ele já que é fez. uma coisa, assim, Sim. impressionante, Não, né? nessa parte de cuidados, de participar, eu não tenho o que reclamar. Meu esposo sempre foi muito participativo. Primeiro banho dos meninos ele que deu, primeira papinha, primeira fralda. Ele sempre foi muito participativo nessa parte. Claro que ele tem os defeitos dele, não tô falando que ele é perfeito, Ninguém não. é, gente. Né? Nós Mas também não somos, não, né, Rita? Não, de jeito nenhum. Ainda mais uma pessoa inexperiente, Sim. adolescente, né? Uma mãe servidora pública federal, com tudo nas mãos, aí de repente vai casar, cuidar de uma família, como assim, né? A ficha demora a cair, demorou a cair. E aí eu comecei a entender, eu fui trabalhar e todo mundo falava assim pra mim, Rita, que você não faz psicologia, você tem jeito de psicóloga. Aí eu fui pra psicologia muitos anos depois, junto com o meu filho, prestei vestibular juntinho com ele do meu lado, e ele também pra psicologia. E quando eu cheguei no curso de psicologia, eu achei que eu fosse trabalhar em organizações, porque como eu já trabalhava, né, nessa área. E aí, para minha surpresa, eu me apaixonei com as disciplinas que falava de área clínica. Além disso, eu comecei a estudar muito sobre família. O Winnicott, que é um psicanalista, que fala sobre a mãe desnecessária, a mãe boa é a mãe desnecessária. E eu comecei a me interessar muito sobre isso. Quando eu fui para a clínica, já no estágio, os adolescentes sempre estavam muito ali, muito presentes no meu atendimento, muito. Eu não escolhia e sempre muitos adolescentes. E sempre adolescentes com ideação suicida. Nossa. Sempre, até hoje. Eu tenho muitos adolescentes nessa condição. E aí eu comecei a estudar. Falei, gente, eu preciso estudar, entender por que os adolescentes chegam nessa condição e as mães em estado de loucura também, para entender o que está acontecendo com o filho, acolher esse filho. E aí foi quando eu comecei a entender que esse autocuidado não estava presente nessas famílias. Que essas mães estavam sofridas porque esses filhos estavam sofridos porque essas mães também estavam sofridas. Esse sofrimento ele estava só perpassando, ele só estava circulando, ele estava dentro daquela família. E que aquele filho, como a gente chama na psicologia sistêmica, é simplesmente o paciente identificado, mas que a família está toda enferma. Geralmente é assim que acontece mesmo, né? Exatamente. A questão, ela não tá sozinha. Não. O problema não tá sozinho. Não. E aí eu comecei a estudar muito, aí eu falei, gente, onde que eu vou achar essas mães? Onde para prevenir, não só para fazer intervenção, mas para fazer a prevenção. Aí foi quando eu comecei a participar de um grupo, e aí a gente saiu esse livrinho aqui, que inclusive foi pensado através desse livrinho aqui. Maravilhoso. Né? Usei também vários outros, mas eu achei importante trazer esses aqui. Disciplina positiva, mas muito voltado, diluído em cada dinâmica familiar, né? E aí eu comecei a ver que as mães eram a chave para a mudança. Né? Eu falei, não, essas mães precisam ser cuidadas, já que eu quero trabalhar com prevenção e não só com intervenção, eu preciso acolher essas mães. Aí eu comecei a colocar nos meus atendimentos clínicos, eu sempre fecho pacotes, eu nunca atendo individual, nunca faço atendimento e pagamento individual. Então, são 4 sessões por mês. Eu faço 3 com os adolescentes, isso no início, né? Depois a gente muda a dinâmica. Uma sessão com a mãe ou com o pai, mas geralmente, gente, é com a mãe, né? Infelizmente, nem sempre os pais aderem ao acompanhamento psicológico dos filhos. E aí eu comecei a ver que com essas mães que eu fazia esses atendimentos mensais, orientava, acolhia, que a dinâmica da família mudava, que esse adolescente mudava mais rápido, que essa ideação suicida ela ia diminuindo. Claro que muitas vezes com medicação também. Quando a gente fala de ideação suicida, a gente fala de acompanhamento psiquiátrico também. Né? Não dá para a gente assumir essa responsabilidade sozinho. E aí as coisas foram se
desenvolvendo para esse sentido. Eu fui fazendo cursos, fui para a Escola da Parentalidade, fiz esse curso, né, que gerou esse livro, onde eu falo de sentimento de pertencimento, de escuta ativa, né, a escuta dos pais para com os filhos, porque os filhos, né, para encerrar e dar a oportunidade para a Laura também falar de onde saiu, né, esse desejo de trabalhar com mães. Os filhos, eles são muito mais movidos pelo exemplo do que pela palavra. Ah, total. Total. Então, se eu me cuido, se eu estudo, se eu trabalho, se eu faço, se eu toco, se eu canto, meu filho vai reparar que ele vai repetir. Agora, se você tem uma vida, perdão te interromper, Sim. mas se você tem uma vida e você tá em paz com essa vida que você tem, é o melhor exemplo que você pode dar para o teu filho, para ele também ser tudo que ele nasceu para ser. Né? Exatamente isso. Então, se a gente quer ter uma vida saudável, uma família saudável, a gente precisa estar saudável. O que você está fazendo para se cuidar? Né? O que você está fazendo para que você seja saudável? Não adianta. Depois que eu comecei a trabalhar com as mães, eu até fiz uma frase que eu uso muito nos meus atendimentos, que é: o amor ao próximo é a medida do amor próprio. Uhum. Não adianta. Se a gente não tiver uma medida de amor próprio, a gente não vai conseguir ter amor ao próximo. Porque é diferente você ter amor ao próximo da forma que você acha que deve ter. Mas é difícil você oferecer aquilo que ele precisa. E eu só tenho essa percepção da necessidade do outro se eu me percebo. Se eu não me percebo, se eu não me amo, se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou perceber o outro. Eu não vou conseguir conhecer o outro, eu não vou conseguir respeitar o outro. Então, eu preciso me respeitar, preciso me perceber. Então, a partir disso, eu falei, gente, eu trabalhando com essas mães, e eu falo sério para vocês isso. Quarta-feira eu fiz atendimento de uma mãe, acolhimento de uma mãe, e eu vou falar para vocês, o que a gente aprende, o que a gente ouve, o que é gostoso da gente ouvir é a evolução da família, porque aí vai para a família. Não é mais só para adolescente, nem só para mãe. Vai para a avó, vai para o tio, vai para o irmão, vai para o pai, vai para todo mundo. Vai para a escola, né? Os recadinhos que você recebe. Olha que trabalho legal, deu certo. Você pode vir aqui falar sobre isso aqui na escola? Geralmente é assim que surgem as palestras, né? Então, foi nesse sentido, né? E aí, como mãe, eu acredito que eu só fui melhorando. Dentro de casa, os meninos foram vendo. Nossa, minha mãe, eu só ouço assim, ai, que orgulho da senhora. Mãe, ai, que legal, mãe. Ai, mãe, Deus abençoe. Ai, mãe, só tá linda. Ai, mãe, que legal, mãe. Ai, que orgulho da senhora. E é a mesma coisa, é o que eu sempre falo para eles também. Que orgulho de você, filho. Ai, que coisa linda, filho, você tá maravilhoso. Como... Nossa, você é lindo demais. Nossa, você fez isso, que legal. Então, é sempre nessa empolgação, porque é recíproco e não é, gente, aqui um script, não. É natural, né? A gente não está aqui para ser o exemplo de ninguém. Mas quando a gente é dos filhos, eu acho que o resto se completa. São nossos primeiros seguidores, né? Exatamente. Nós somos, quer você queira, quer não. Sim. Se você é mãe, você é influencer. E muito. Pessoal que tem preconceito com influencer, olha, você é influencer. Você é influencer, com certeza. Querendo ou não. Sim. Porque é exatamente isso que você falou, né? Os nossos filhos, eles não seguem as nossas palavras, eles imitam os nossos exemplos, eles não fazem o que a gente fala para eles fazerem, eles imitam o que eles veem a gente fazendo. Exatamente. Então eu também falo muito, né, assim, para de tentar ter, seja, Exatamente. que aí você vai ter. Então o próprio exemplo ali, né, para de tentar, por exemplo, ensinar o teu filho a ter hábitos saudáveis. Seja você uma pessoa com hábitos saudáveis. Sim. Que naturalmente os teus filhos vão querer te imitar. Sim. Ainda mais porque eles vão ver a diferença em você. E outra coisa, uma coisa que eu sempre digo, e a gente precisa estar aberto para isso. Nós mães, pais, nós não estamos abertos para isso. Aprender com nossos filhos. Sim. Nós precisamos. Eles vêm muitas vezes para poder mudar alguma coisa na família, com outra mentalidade, de outra forma, com outro discurso. Né? Então a gente precisa. Tem um texto, um vídeo da Thaís Araújo, que eu gosto muito, que ela fala: o que eu herdei dos meus filhos? Geralmente a gente fala o que os meus filhos herdaram. E o que eu herdei dos meus pais. Exatamente, o que eu herdei dos meus pais. Não, mas o que eu herdei? A paciência, a resiliência, a persistência. Porque quem tem filho desiste. Gente, os nossos filhos
são a melhor escola de desenvolvimento pessoal que existe. Exatamente. Porque eles são mestres, e não é por maldade, não, é porque é assim mesmo. Eu acredito que é para isso que existem os filhos, Sim. inclusive, né? Eles são mestres em mostrar pra gente exatamente o que a gente precisa melhorar. Exatamente. Porque quando eu me pego sem paciência com meu filho, tá, por que eu tô sem paciência? Sim. E por como que eles... com ele? E por que com ele, né? Enfim, então a gente Às vai vezes falar é um muito sobre espelho, isso né? ao longo dos próximos podcasts, né? Agora, a minha história, ela é parecida com a sua e diferente, lógico. Vamos lá. O meu casamento acabou sendo um pouquinho antecipado, vamos dizer assim, porque eu namorava com o Leandro, que é o meu marido, Sim. hoje meu marido, e a gente não falava ainda em casar também, que nem você, né? Vamos lá na frente, beleza. A gente já falava de questão de filhos, ter filhos, não sei o que e tal, mas a gente não tinha parado para definir uma data do casamento e tudo mais. Mas ele é militar e ele foi transferido. Então a gente chegou num ponto do relacionamento, a gente já estava namorando há 1 ano e meio na época, em que, vamos lá, ficar namorando à distância, né, sem uma perspectiva, não rola. Foi desse jeito a conversa mesmo, né, assim, e aí? O que a gente faz, né? A gente tem basicamente 2 opções, ou a gente casa, ou a gente finaliza o relacionamento. Essa segunda não era uma opção pra gente. Então vamos casar. Maravilha. Ok, porque a gente já pensava nisso. Eu já via ele como... Seu futuro olha, esposo. esse cara aqui, acho que, né? A gente vai falar, nossa, imagina tanta coisa que a gente tem pra compartilhar, né? Muita coisa. Mas eu já olhava pra ele e falava, puxa, esse aqui, eu acho que esse é o cara, né? E ele, até onde eu sei, também olhava pra mim nessa vibe, assim. Beleza, só que eu tava no último ano da faculdade. Né, ele ia embora em janeiro, eu tava no último semestre, na verdade, e eu tinha concluído todas as disciplinas, só faltava a monografia, eu deixei só a monografia pro último semestre. Eu cheguei a avaliar a possibilidade de ir, eu morava em Boa Vista na época, eu sou de Boa Vista, Roraima. Oi, roraimenses por aí, não se vê muitos roraimenses assim, né? Verdade. Mas eu sou de Boa Vista, Roraima, e eu morava lá na época. E eu estava finalizando a faculdade de jornalismo, porque eu sou jornalista por formação. Grande parte da minha experiência profissional foi como jornalista de TV. Eu amava fazer isso. Então, até brinquei com você, né? Vir aqui fazer o podcast, gente, eu tô me sentindo assim, ó, praticamente um peixinho voltando pro mar, entendeu? Que eu adoro isso aqui, né? Fico nervosa, tá, gente? Fico apreensiva no início. Mas uma vez que eu sento, a gente começa, aí eu esqueço tudo e vamos embora. Mas aí, voltando à história, né? Não valia a pena eu mudar, porque sabe como é essa questão de trocar de faculdade, aí aproveita algumas disciplinas, não aproveita outras. Enfim, resumo da história, ele teve que mudar, obviamente, no início do ano, mas eu fiquei em Boa Vista concluindo a faculdade. E a meta era me formar no meio do ano, desse jeito era a meta. Me formar em julho, casar em agosto. Não preciso dizer que eu não consegui... Gente, eu não consegui fazer monografia e organizar casamento ao mesmo tempo. Ainda mais casamento praticamente sozinha, porque como ele estava na outra cidade, era praticamente tudo comigo, minha mãe me ajudando, mas enfim. Resumo da história, me formei em julho, tudo certo. Mas a gente só casou em janeiro do ano seguinte. Porque depois que eu me formei é que eu fui organizar o casamento. Que bom, e aí... você soube separar. Não, era o jeito, né? Não tinha jeito. Enfim... a gente casou em janeiro e, assim, no meu casamento a minha mãe chorava compulsivamente porque, assim, metade dela estava feliz por eu estar casando, a outra metade triste porque ela sabia que no dia seguinte, literalmente, eu ia embora. A nossa lua de mel foi... Pois é, não sei se teve ninho vazio aí, sem que ela tenha percebido, mas era um misto mesmo de emoções, de sentimentos e tudo mais. O meu primeiro filho... ele foi planejado, né? Eu queria ficar, tipo, uns 5 anos... Eu tinha aquela coisa, né? Vamos ficar 5 anos casado antes de ter o filho. Com 2 anos e meio, a gente já começou... bora ter o filho, né? Ele queria ter, eu também queria, enfim. E aí, a gente achou que ia demorar pra engravidar, porque tem aquela história de... você ficou muito tempo se cuidando e não sei o quê. Vai demorar? Não. Com 15 dias eu estava grávida. Meu Deus, é muito rápido. Então ele foi planejado, mas a gente achou que ia vir daqui a 6 meses, né? Ia engravidar depois de 6 meses. Ano. E não, foi desse jeito, né? Tava na hora. Mas aí que a minha história, eu acho que ela fica um pouco parecida contigo na questão que você falou, né? Obviamente. Hoje eu trabalho com mulheres porque literalmente foi a minha dor. Eu acredito realmente que a nossa dor, ela revela o nosso propósito. Pelo menos eu vejo muito propósito no que eu faço hoje. Aliás, é por isso que eu não desisti até hoje, porque você deve saber tanto quanto eu, né? Tão bem quanto eu. Que né, um desafio. É trabalhoso.
A gente, inclusive, conscientizar as pessoas da importância de se conhecer, de se cuidar, né? A gente tem que fazer, na verdade, antes de trabalhar com essas pessoas, a gente tem que fazer praticamente uma educação dessas pessoas. Quase quebrei o microfone aqui, mas fazer uma educação dessas pessoas, uma conscientização para ela despertar para essa necessidade. Mas, enfim, o que aconteceu comigo foi que, quando meu primeiro filho nasceu, na melhor das intenções, eu fiz o que muitas de nós fazemos, que eu tentei dar tudo de mim pro meu filho. Eu ainda não tinha aprendido a lição tão importante que eu só consigo dar pro outro que eu tenho em mim. E aí, na época eu morava no Rio, então assim, realmente, todo o meu trabalho era longe, essas coisas todas. Então, eu não me arrependo disso, né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Sim, sempre. Essas consequências eu consigo lidar, outras consequências eu sei que eu não conseguiria lidar tão bem assim. Então, eu parei de trabalhar para cuidar exclusivamente do meu filho nos 2 primeiros anos. Quisera todas as mulheres pudessem ter a chance de escolher fazer isso. Exatamente. Mas olha só o que aconteceu, né, gente? Eu amo trabalhar. Eu sempre amei trabalhar. Sim. Eu trabalho desde os 13 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos dando aula particular. Nunca tinha parado até o momento em que eu casei. Precisei mudar de cidade. Aí, lógico, eu tive que sair do emprego e começar uma vida nova e tudo mais. Mas, resumindo a história, eu comecei a tirar de mim porque eu queria oferecer tudo do que eu pudesse dar de melhor para o meu filho. E eu não preciso dizer que eu fui murchando por dentro. Porque eu fui tirando coisas que eram muito importantes para mim. Por mais que eu estivesse fazendo isso com um objetivo maior, porque realmente, querendo ou não, a prioridade era participar ativamente dos primeiros anos de vida do meu filho. Presenciar tudo. Nem passa pela minha cabeça a possibilidade de outra pessoa ser a responsável, ser a figura de referência para ele afetivamente, vamos dizer assim. Sim. Então, nunca passou pela minha cabeça pagar uma babá, uma pessoa para ficar cuidando da criança, ou deixar na creche tão cedo, enfim. Então, essas coisas eu sabia que eu não teria estrutura para lidar com isso, né? Mas uma vez que eu fiz isso, sem de repente pensar ok, qual é o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho, eu fui murchando. Eu fui minguando por dentro. E não preciso nem dizer que, claro, que a consequência era falta de paciência, irritabilidade, toda aquela questão, né? Que a gente tá dando o melhor que a gente consegue. Sentimento de vazio, de frustração no fim do dia, porque eu me dedicava ao máximo, mas eu me pegava sendo exatamente a mãe que eu jurava que eu nunca seria para os meus filhos. Sim. E assim foi. Né, nos outros filhos. O Lucas, quando fez 2 anos, entrou na escolinha, eu voltei a trabalhar, beleza, depois veio o Levi, engravidei do Levi, fiz a mesma coisa. Engravidei, saí do emprego para poder ficar, morava no Rio ainda, realmente era complicado trabalhar assim. E aí eu fui me afundando cada vez mais. E aí na minha redescoberta, porque literalmente foi um processo pessoal, que eu fui me sentindo, literalmente eu falo isso, né? Você comentou do livro, eu tô também no processo de lançamento de um livro, Cuide-se para Cuidar. Óbvio que tem... Doida pra ler, não consegui ler. Pois é, ele tá disponível só na versão digital. Eu já vou dar um puxão de orelha aqui na editora. Editora, pelo amor de Deus, vamos lançar este livro físico. Bora. Porque tá todo mundo me cobrando, mas ele já tá disponível nas plataformas digitais. E aí, nesse livro, eu relato bastante desse meu processo de como eu saí, né? Primeiro, como eu cheguei no fundo do poço e como eu saí do fundo do poço. E o que você pode aprender com a minha lição, se possível, para você não precisar ir para o fundo do poço para se redescobrir, né? E aí, nesse processo de me redescobrir e tudo mais, eu fui redescobrindo, vamos dizer assim, o meu propósito, que é o que eu faço hoje. Eu ainda tinha, até algum tempo atrás, eu tinha essa esperança, eu acho que eu vou querer voltar a trabalhar com TV, né? Porque eu adoro audiovisual, eu adoro fazer isso aqui. Mas dá pra fazer as duas coisas, né, Laura? Dá, isso é uma coisa que eu tenho aprendido essa lição. Não é uma coisa ou outra. Não. Né? Pra atuar como mentora de mães hoje, por exemplo, palestrante e tudo mais, eu não preciso deixar de lado todo o meu conhecimento no jornalismo, toda essa minha habilidade, que eu amo fazer isso. Exatamente, agregando cada vez mais, né? Você vê como a gente vai aprendendo. Mas esse foi o lance, né? Primeiro, eu tive que me ajudar. A partir do momento em que eu me ajudei e vi toda a transformação que eu tive, não só no meu relacionamento com os meus filhos, mas no meu relacionamento conjugal, na minha vida em família como um todo, a partir da minha autotransformação. Percebe que eu não tenho como mudar meu marido, mas, cara, o meu marido mudou.
Muda. Eles Mas mudam. ele mudou, não foi porque eu mandei ele mudar, é Não. porque a minha Sua autotransformação, que muda a minha postura, a minha forma de me Sim. posicionar e tudo mais, naturalmente, gente, Muda influencia, muda tudo. Quando eu vi isso, eu falei, cara, outras mulheres precisam poder vivenciar isso também. E aí eu comecei. E aí a gente vê, né? Eu vejo muito mover de Deus, assim, na minha vida em todos os sentidos. E aí a minha vida foi indo para esse outro lado. Aí eu fiz formação em coaching integral sistêmico, análise comportamental. Eu trabalho hoje como analista comportamental, que é um conhecimento que faz toda a diferença também pra muito gente não só se conhecer, é a ferramenta mais incrível que eu conheço de Sim. autoconhecimento, Sim. mas pra gente também olhar os nossos filhos com outros olhares, né? Olhar pra eles não como qualidades e defeitos, mas como habilidades naturais que todos nós Exatamente. temos e habilidades que precisam ser nutridas que todos nós temos. Exatamente. E aí entrei nesse universo de palestras, mentoria de mães, né? Tem o Clube CPC, que é o meu produto digital. Eu digo que é o ambiente fortalecedor das mães, das mulheres que querem se cuidar para cuidar ainda melhor dos seus filhos, né? Maravilha. E é isso. Então eu acredito que sim, nós nos unimos aqui. Com certeza. Não a Laura e a Rita. Não a Laura e a Rita, não. Não. Mas é o propósito que a gente tem em comum Exatamente, o para a nosso gente ajudar propósito, com certeza. cada vez mais mulheres. E eu acredito muito nisso, Rita. Estou Eu também, muito Laura. satisfeita, Eu muito também, grata. estou muito feliz. A gente fez assim tudo muito rápido, né? A gente rápido precisa mesmo. a gente falar isso para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, né? Que nós fizemos tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo e a gente foi só aproveitando as oportunidades, né? Exato. Para poder estar aqui nesse primeiro episódio. Sim. Né? Mas de suma importância, porque, como você falou, é o nosso propósito. E a gente não poderia, de forma nenhuma, deixar nenhum tipo de ferramenta escapar. Então, a gente lançou mão e estamos aqui. Não adianta você só pedir para Deus te ajudar a fazer as coisas. Você tem que estar disposta Exatamente. a enxergar as oportunidades e abraçar essas oportunidades Sim. quando elas surgem, né? O Sim, movimento é muito importante. Com certeza. Vamos brindar? Então, Vamos, gente, a vamos. gente trouxe até um negócio aqui especial pra gente brindar. Um espumante rosé. Uau, pra gente começar em grande estilo aqui. Muito obrigada, Ítalo. Obrigada, Ítalo. Aê, então... E aí, vai ser de pé ou vai ser sentada? Primeiro sentada. Gente, ó, eu ia fazer em pé aqui, ó, pra mostrar a minha calça bafônica, toda brilhosa. Ó como ela tá linda. Bora em pé. Vai fazer em pé? Cuidado, dá? O fio dá? Pode ser? Dá? Pode chegar só. Então vamos, aqui ó, de fone em tudo. Cuidado. Dá certo? Tá certo? Então, Rita, Deus na frente. Amém. Porque Amém. sem ele, Deus na isso frente, aqui nós juntas. não tem motivo. Sim, É verdade. ele, em primeiro lugar. Amém. Que ele nos ajude e nos dê sabedoria Amém. para todos nós. Gratidão, Sucesso pra gente. nós. Até a Sucesso. próxima, gente. Até Dia a 23. próxima. Dia 23. Tchau, tchau. Tchau. Até lá.